Oi pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai estudar a função, olha, cadê? Função cosseno, função cosseno. Nós vimos a função seno, certo? Aula passada, e agora nós estudaremos a função cosseno. Então, dado o número real x, certo? Aqui, olha. Dado o número real x, podemos associar a ele o valor do cosseno de um ângulo ou um arco de x radianos. Aí vamos lá. Assim, definimos a função trigonométrica cosseno como sendo a função real de variáveis reais que associa a cada número real o valor real cosseno de x. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que o domínio de uma função cosseno serão os reais e o contradomínio os reais, certo? Então, cada valor que você pegar do domínio, você vai ter um outro valor que pertencerá à sua imagem no contradomínio, certo? De modo que essa imagem venha como cosseno de x. Aí observe aqui, o domínio, que é esse conjunto da minha esquerda, isso aqui só são exemplos, certo? Dois elementos que eu peguei do domínio. E eu estou levando no meu contradomínio. No caso, se eu, de acordo com a lei de formação y igual a cosseno de x. Então, cada valor que eu substituir no meu domínio, eu vou ter um valor no meu contradomínio. Nesse caso aqui, por exemplo, a função cosseno vai ser f de x igual a cosseno de x, certo? Aí eu peguei o valor π sobre 2. F de onde tem x, bota π sobre 2. Vai ser igual ao cosseno de π sobre 2. F de π sobre 2 vai ser igual a cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus. Vai ser igual a 0. Então, este valor veio aqui, olha, e ele foi aplicado nesta lei de formação, certo? E ele se transformou em 0, tendo no meu conjunto contradomínio, certo? No caso aqui é uma das imagens da função cosseno de x. Pronto, isso é basicamente a definição da função cosseno de x, certo? Pronto, pessoal, aí nós vamos fazer o seguinte, isso aqui é o que? Isso aqui é o gráfico da função cosseno, certo? O gráfico da função cosseno. Eu nem vou colocar aqui, peraí. Tá aqui em cima. O gráfico da função cosseno, tá certo? Eu deixei aqui pra gente substituir, olha. Então, tá, como é que você vai fazer? Primeiro você faz uma tabela. Não precisa ser essa tabela zona grande não, mas eu deixei assim pra gente ir adequando, certo? Pronto. Os valores que você vai substituir são esses daqui, olha. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Então, substituir aonde? Substituir nessa função. A função que a gente vai utilizar é a função cosseno de x, certo? Então, quando o x for 0, nós vamos ter que subir. Onde tem x, bota 0. Fica f de 0 vai ser igual ao cosseno de 0. Ou seja, quando f de 0 vai ser igual a quanto? Quem é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1, não é? Cosseno de 0 é 1. Então, y vai ser 1.
Logo, quando o x for 0, o y vai ser 1. A gente vai marcar, olha, este ponto aqui. Eu vou botar todo para ficar centralizado. Pronto. Certo. F quando o x for 0, vai ser cosseno de 0 e cosseno de 0 é 1. Agora, f de π sobre 2. Deixa eu fazer aqui. F de π sobre 2 vai ser igual quando o x for π sobre 2. Substitui o x for π sobre 2. Vai ser igual a cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90, né? E cosseno de 90 é quem? É 0. Ou seja, o valor de y é 0. Significa que quando eu substituir por π sobre 2 o valor de x, eu encontrei quanto? Eu encontrei 0 no y. Ok. Próximo. F de π. F de π. Quando o x for π, cosseno de π, que vai ser igual a... Quem é o cosseno de π? Quem é o cosseno de 180 graus? Menos 1, não é? É. Aí vamos lá. Então o valor do y é menos 1. E o ponto que eu encontrei foi... Quando eu usei π, eu cheguei em quanto? Eu cheguei em menos 1. Agora, f de 3π sobre 2 vai ser igual ao cosseno de 3π sobre 2, que é igual a quanto? Cosseno de 3π sobre 2 é 0. É só a gente se lembrar da nossa circunferência trigonométrica, né? Que a gente consegue visualizar o valor do cosseno. Então, o y é 0. Quando eu utilizei 3π sobre 2, eu cheguei em 0. Aqui, f de... Vamos lá. F de 2π é quanto? Substitui por 2π. Aí fica cosseno de 2π. Que cosseno de 2π é igual a 1. Vou botar 1 aqui. Aí, quando o x for 2π, o y foi quem? 1. Pessoal, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Vamos para cá. Olha, aqui é a nossa circunferência. O cosseno, como a gente viu, é a projeção no eixo x, não é? Quando o cosseno é 0, veja que o tamanho dele vai ser exatamente 0. Quando vai ser exatamente 1, vai ser o tamanho do raio, né? Quando o cosseno for π sobre 2, quando eu projeto aqui no eixo x, vai estar exatamente no 0. Quando o cosseno for 3π, 180 graus, então vai ser exatamente, olha, menos 1, vai estar aqui em menos 1. E quando o cosseno for 270 graus, foi esse ângulo todinho, nós teremos, quando eu projetar aqui, olha, vai dar 0. E quando o cosseno for 360 graus, eu vou ter exatamente o valor do raio de novo 1. Então, por isso que é 0 e 1. Quando for 90 é 0. Quando for π, menos 1. Quando for 3π sobre 2, 0. E quando for 2π, vai ser 1. Agora, negativo. Quando nós temos um ângulo negativo, para ele ser negativo, eu tenho que andar 90 graus no sentido horário. Então, quando ele vai andar 90 graus, vai estar em quem aqui? Vai estar em menos... Vai estar em 0. 0, né? Menos 90 é 0.
Vamos lá. Então, f de menos 90 vai ser igual ao cosseno de menos π sobre 2, que vai ser igual a 0. Aqui é 0. E vamos, quando eu usei menos π sobre 2, o meu valor foi, eu cheguei em 0. Agora, quando para eu usar o f de menos... não, deixa eu copiar aqui, que é para ficar mais prático. Não vai demorar muito mais. Quando eu usar f de, no lugar do x, o menos π vai ser o cosseno de menos π, que vai ser igual, vamos lá na nosso ciclo trigonométrico. Olha, eu andei menos π sobre 2, agora eu vou andar menos π. Qual é o valor do cosseno de menos π? Vai ser exatamente quem? Menos 1. É porque... Espera aí. Só um minutinho. Cadê onde é? Esqueci onde é. Não, aqui. Eixo, configurações, tá aqui. Pronto, deixa eu botar de 1 em 1, tá vendo? Legal, olha, cosseno de, eu andei, quando eu ando no sentido horário, eu ando no sentido negativo, né, que a gente instituiu isso. Andei 90, aí eu vou projetar aqui, deu 0. Andei menos π sobre 2, que é 90, andei menos π, que é 180, aí deu quanto? Deu menos 1. Então, o cosseno de menos π é menos 1. Aí eu repito o menos 1 aqui, e vai ficar menos π e menos 1. O cosseno de f de... Quando eu substituir x, Ctrl C, quando eu substituir x aqui por menos 3π sobre 2, eu vou chegar em cosseno de menos 3π sobre 2, que vai ser igual, aí vamos lá. Olha, cosseno de menos 90 é 0, cosseno de menos π é menos 1, e o cosseno de menos 3π sobre 2, vamos projetar aqui, olha, deu 0. Então é 0. Aí eu boto 0, aí eu vou colocar menos 3π sobre 2. Quando eu usei menos 3π sobre 2, eu cheguei em quem? Eu cheguei em 0. E finalizando, vai ser f de menos 2π, que vai ser igual ao cosseno de... Não precisa nem... Já que eu não estou botando... Eu vou colocar esse parênteses, viu, pessoal? Tanto no positivo quanto no negativo, mas especificamente no negativo. Pronto. Cosseno de menos 2π, que vai ser igual... Quem é o cosseno de menos 2π? Vamos lá. Olha, cosseno de 90, que é menos 90, menos π sobre 2. Cosseno de menos π, que é menos 1. Cosseno de π menos 3π sobre 2, que é 0. E cosseno de menos 2π, não é isso? Cosseno de menos 2π, que é 1 de novo. 1. Aí quando eu usei menos 2π, eu cheguei em 1. Legal. Essa linha aqui de baixo é porque eu não sei tirar. Eu não sei tirar não.
Pronto, então nós vamos marcar esses pontos aqui no nosso gráfico. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, primeiro eu vou apagar essa circunferência aqui. E vamos lá, eu vou de novo, mais uma vez, utilizar a minha distância como π sobre 2. O que é que significa isso? Olha, eu estou usando aqui, olha, no eixo X, eu não atribuí os valores aqui como valores em radianos, não foi? Então eu tenho que botar aqui, olha, eu tenho que atribuir os valores do eixo X em radianos. π sobre 2, depois π, depois 3π sobre 2, 2π. Aí, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Vamos marcar os pontos? Bora. Olha, vamos lá. Quando o x for 0, y é 1. Legal. Vamos lá. Quando o x for 0, y é 1. Quando o x vai ser aqui, olha, vai ser nesse eixo que eu vou procurar. Vamos procurar o 0. Tchan. Opa, tá aqui o 0. Quando o x for 0, o y é quem? É 1. Marquei aqui. Quando o x for π sobre 2, o y é 0. Quando o x, vamos procurar, for π sobre 2 positivo, o y é 0. Quando o x for π sobre positivo, quando o x for π positivo, o y é menos 1. Quando o x for 3π sobre 2 positivo, o y é 0. Tô aqui, olha, tô aqui. Quando o x for 3π sobre 2 positivo, o y é 0. Fica exatamente em cima do eixo, ó. Y é 0 aqui, ó. Quando o x for 2π, quando o x for 2π, o y é quem? É 1. Agora, quando 2π, o x é 1. Agora aqui, olha. Quando o x for menos π sobre 2, o y é 0. Quando o x for menos π sobre 2, o y é 0. Fica aqui em cima. Quando o x for menos π, o y é menos 1. Quando o x for menos π, o y vai descer até quem? Até menos 1. Aqui, olha. Menos π, menos 1. Quando o x for menos 3π sobre 2, o y é 0. Quando o x for menos 3π sobre 2, o y é 0. Fica aqui, olha. E quando o x for menos 2π, o y vai ser 1. Quando o x for menos 2π, o y vai subir até o 1. Aqui, olha, até o 1. Pronto. Feito isso, a gente vai, olha, ligar os nossos pontos. Certo? Aí, nesse caso aqui, eu já vou escrevendo o gráfico. Cosseno de x. Pronto, pessoal. Tá vendo? A gente vai, ele fica tipo uma onda. É parecido com seno. É como se fosse uma senoide transladada, certo? π sobre 2 unidades. Ok? Então, aí presta atenção no seguinte. O nome dessa daqui chama-se... Deixa eu botar aqui o texto. Cossenoide. Certo? Cossenoide. Bom. Certo? Cancelar. Pronto. Isso aqui é uma... Eu vou botar aqui para não... Certo? Olha, esse aqui é o nosso gráfico. Cossenoide. Ok. Ok.